Salve galera, Dr. Chopek na área e hoje a gente vai para um assunto polêmico. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que muita gente não vai gostar. Tem muito jogo famoso no Repro que ele é muito caro, que ele é muito valorizado e que não entrega tudo isso que o pessoal fala não, viu? E o problema não é nem o jogo, o problema é a expectativa criada em cima desse jogo. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos jogos mais superestimados do Retrô. E principalmente, eu vou fazer você entender isso para você não sair por aí gastando dinheiro à toa. Antes da gente começar, deixa eu alinhar uma coisa importante com você. Isso aqui não é para dizer se o jogo é ruim. Isso aqui é para fazer a gente entender três coisas importantes. Primeiro, tem jogo que é extremamente importante historicamente, mas não é o melhor jogo para se jogar. Segundo, tem jogo que marcou uma geração, mas ele é mais lembrado pelo impacto do que pela experiência completa que ele proporcionou quando você ia jogar ele. E o terceiro ponto é quando você mistura tudo isso daí com nostalgia, com hype, com preço alto, e isso faz com que esse jogo se torne superestimado. Bom, já vamos começar com um jogo que vai causar uma polêmica muito grande. Vamos iniciar com Mario Kart. Esse jogo é um clássico absoluto do Super Nintendo. Ele é um jogo extremamente importante. Ele foi o primeiro jogo a misturar corrida com coleta de itens. Então ele é revolucionário para sua época. Então não tem como a gente negar o impacto que esse jogo teve. Mas aqui já entra um ponto principal. Ele ficou famoso por ser o primeiro, não necessariamente por ele ser o melhor. Quando você começa a comparar o Mario Kart com outros jogos da franquia do Mario Kart, você já percebe uma evolução gigantesca de um para o outro. Então o problema não está no jogo, o problema está na expectativa que é criada em cima daquele jogo. As pessoas entram esperando o auge e acabam jogando só o começo, só ali o início de tudo, né? Agora a polêmica continua, né? O segundo jogo que eu escolhi para colocar nessa lista é o GoldenEye do 007, do Nintendo 64. Esse aqui foi um marco. Com certeza a gente não tem como negar que ele revolucionou principalmente no quesito multiplayer, né? Foi uma evolução ali, um marco muito grande na história dos videogames. Na época isso era um absurdo, isso daí era revolucionário. E só que esse jogo acabou crescendo muito por conta disso, não por conta de ser o melhor jogo, né? Mais por conta desse impacto que ele causou, né? Ele trouxe esse impacto muito grande por causa disso daí, não necessariamente pela experiência completa de se jogar ele em si. O controle foi pensado para o padrão da época, foi pensado na jogabilidade específica do jogo, né? E aí quando você entra com outra expectativa, aí que a frustração aparece, aí que você acaba se frustrando porque não é aquilo que você imaginou que poderia ser. E aí galera, se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e também me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto muita coisa que não chega aqui no YouTube, beleza? Vamos continuar com o vídeo, que o vídeo tá bom demais. E o terceiro jogo aí, vamos continuar com uma polêmica gigantesca. Vamos falar um pouquinho do Mortal Kombat do Super Nintendo. Esse jogo é nostalgia pura, não tem como, é uma memória afetiva pura, não tem nem como falar. Todo mundo lembra, todo mundo gosta, mas quando a gente começa a pensar nele um pouquinho mais tecnicamente, a gente percebe que ele não era a melhor versão. Ele era um jogo que tinha muitas limitações, muitas diferenças importantes, mas a memória que ele traz é tão forte que esse jogo acaba virando uma referência, né? Mas não pelo jogo em si, por ser aquele jogo maravilhoso e tal, mas mais pela nostalgia, né? Mais pelo que ele representou, não pela forma que você acabou jogando ele, mas pela forma que ele representou naquele momento. E se não for para ter polêmica, a gente nem grava, né? Vamos falar de um clássico do PlayStation aí, um clássico que é um jogo que eu acho que muita gente jogou, gostou muito, que é o Crash Bandicoot. Que jogo, né, gente? Um dos maiores símbolos da PlayStation, né? E ele tem o mérito dele, claro. Ele tem um level design assim
muito bom, mas ele também tem muitas limitações, principalmente na câmera e nos controles dele, né? Mas essa nostalgia que ele traz faz com que ele seja mais lembrado do que analisado, né? Se a gente for analisar bem aí a parte técnica também do jogo, ele deixa a desejar em muitos aspectos, né? Mesmo para aquela época. E vamos pro nosso último jogo aí que eu escolhi colocar nessa lista aí, que é o Sonic 1. O Sonic 1 ele é um símbolo de uma geração, né? A gente não tem como negar isso. Mas também ele é um exemplo de evolução. Por exemplo, se você for pegar o Sonic 1 comparado com o Sonic 2, o Sonic 2 é um jogo muito, mas muito melhor. Você vê as melhorias claras entre um e outro, né? Por exemplo, o Sonic 1 ele tem algumas fases que é meio travada, a jogabilidade, então acaba que no Sonic 2 isso já não tem mais, isso já é um jogo mais fluido, melhor. Mesmo assim, mesmo com essas mudanças assim, o Sonic 2 não tem a mesma importância que o Sonic 1 traz, né? A gente não tem como negar que no auge o Sonic 1 foi um jogo que marcou uma geração inteira, né? É um jogo que marca muito, né? Até hoje a gente lembra, quando você vai lembrar do Sonic, você lembra de qual? Do Sonic 1, embora não tenha sido o melhor Sonic, né? Então é isso que eu tô querendo dizer, que muitas vezes a gente lembra do jogo não por ser o melhor, mas por ser o que marcou mais. Geralmente, aquele jogo que começa a franquia, que inicia, é o que fica mais marcado ali, né? Mas não necessariamente ele é o melhor jogo. Agora deixa eu explicar para você, tentar explicar para você um pouquinho por que isso acontece. Acontece por causa da nostalgia, do hype, do preço, da influência. O jogo fica maior do que ele realmente é. Eu vou falar uma coisa aqui, tem muita gente pagando muito caro em jogo, mais pela fama desse jogo do que propriamente dito pela experiência que esse jogo vai trazer para você. A partir do momento que você entende isso, você compra melhor, você joga melhor, você aproveita mais. Então é importante você entender, né? Entender esses processos assim. Eu não quero falar que jogo A, jogo B, essa lista de jogos que eu falei são ruins, que são jogos que não têm o seu peso, porque como eu falei, em cada jogo, cada um tem sua importância e muito grande, né, na história do videogame, na história de cada console, da sua franquia propriamente dita, né? Então esses jogos são jogos que têm uma importância gigantesca, muito grande, mas não é necessariamente os melhores jogos de suas franquias. Essa é só uma opinião minha, essa é só uma visão que eu tenho relacionada a tudo isso, que muitas vezes nem sempre o mais lembrado é o melhor, né? Muitas vezes isso não acontece, né? Agora comenta aqui embaixo, qual jogo você acha mais superestimado? Você acha que eu coloquei os jogos corretos nessa lista aí, ou você acha que tem mais algum jogo que é superestimado? Tá? Esse tema com certeza vai ser polêmico, vai ter bastante discussão, mas é isso, a gente tem que conversar entre nós, o que a gente acha, o que um acha, o que outro acha, para a gente poder entrar num consenso aí e evoluir junto rumo cada um com a sua coleção, cada um com o que você gosta, né? Então eu acho que isso é importante, eu acho que isso é bem legal, eu acho que esse tema aí é um tema bem legal da gente trocar ideia aí nos comentários. Não esquece de comentar aí pra gente, porque eu vou responder todos vocês, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like. E também se você quer acompanhar um pouquinho mais de perto, tem muita coisa que eu posto no Instagram que não chega aqui no YouTube e que é bem legal, o dia a dia e tal, eu posto algumas coisinhas diferentes lá também, mas é isso, galera. Não esqueça de deixar o like, comentar, compartilha esse vídeo lá no grupo da sua família, que sempre tem alguém que gosta de videogame lá, e tamo junto, galera. Um grande abraço, fiquem com Deus e fui!